Mas o horário tá lá às 14 horas. Avisa o povo, por favor. Vou avisar agora. Eu entrei nos dois. Por isso que eu apareci. E o povo tá lá mesmo? Eu mandei boa tarde. Esse é qual link? De primeiros socorros? É. Então vou ter que. Peraí, deixa eu ver se eu mandei errado. Mandei aqui. Esperar. Que Você foi? resolver lá com a professora? A minha irmã vai assistir pra mim. Você acredita que a reunião é de 1h50 às 3? No. Acredito. Aí eu pedi ela porque eu não entendi mais ou menos essa aula e eu quero ver. Eu preparei uns exercícios também, sabe? Que legal. Pra ficar mais fácil. Pra gente aprender. É só que eu coloquei uma aula agora, eu acho que vai ficar muito bom pra vocês entenderem melhor. O jeito que eu coloquei, sabe? Eu Professora. coloquei umas imagens, assim, porque eu sei que pra vocês é melhor vídeo, só que esses dias pra mim tá muito, muito, muito ruim. Muito apertado, né? Correria pra todo mundo. Mas... Ei, Simone. Aqui, você tá vendo como é que eu tô chique? Eu tô com uma aqui e outra aqui. Agora que eu vi. Ai, minha filha, eu tava dando problema nenhum, dando problema no outro, você junta dois, entendeu? Aqui, ó. Tô tipo o Silvio Santos, ó. Agora que eu vi, olha isso, mãe. Ó, Simone, ó. Tinha que ser ela, né? Tinha que ser. Tinha que ser eu, ué. Mais ninguém, minha filha. Pior eu não vi que eu não tinha mutado nenhum som, nenhum vídeo. Tô aqui toda descabelada, Ai, eu fico cabelado todo dia também, gente. aparecendo. O povo tá entrando lá na outra? E aí, Vanessa, tudo bem? Ei, Áquila. Ei, Simone também. Joia. Ó, Vanessa, hoje tá de cabelinho arrumadinho já, tá vendo? Hoje já não tá arrumando a aula, não. Ô, gente, o povo tá entrando no outro link? Sei, minha filha. Olha aí pra mim, por favor. Avisa o povo, porque a aula de agora é muito importante. Ô, gente, vocês entraram em qual? A Liz mandou o link certo. Não, gente, é porque hoje, na verdade, eu inverti. Hoje não vai ser saúde mental primeiro, hoje vai ser primeiro socorros primeiro. Vou só deixar aberto aqui. Aí tem que avisar o povo lá, mas fica perdido. Por que você mudou, professora? Por causa do conteúdo. É porque agora eu vou explicar para vocês de novo sobre a escala de Glasgow. Lembra que eu tinha falado que eu ia dar uma pincelada de novo com vocês, ia dar uma explicada melhor? Então, e aí, porque na outra aula eu preciso passar para vocês um filme para vocês fazerem uma atividade. Aí, caso vocês não consigam ver o filme, porque o filme é 1h43. Aí, caso vocês fica ruim a internet, aí vocês podem sair da aula e só assistir o filme, entendeu? E depois que vocês vão mandar atividade mesmo. Porque essa aula aqui é muito importante agora. Aí, tipo assim, eu preciso da atenção de todo mundo.
Aí vocês podiam falar lá no grupo, por favor. Sim, senhora. Ó. Aí, Andriele. Chegou. Tô só deixando aqui no ponto aqui pra gente... Eu dei uma mexida aqui para ficar mais fácil para Qual é? vocês entenderem. Ei, Andriele, tudo bem? Oi, professora. A Deixa voz eu que gravar. tava costurando. É. Para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui, aí eu dei uma mexida, né, no formato da escala de Glasgow para vocês. De Gladstone. Nossa, que maravilha. É de Glasgow. Porque eu Gladstone. ainda, gente, ainda não tá dando para me fazer vídeo, né? Semana que vem, De alguma coisa Gleidson. dá para ver. É, Gleidson. Tô só esperando você ir na prova, o Gleidson. Ô, gente, olha com o povo lá se mais alguém vai entrar, que senão a gente já começa. Professora, Depois você ele... vai ensinar a fazer os cálculozinhos bonitinhos? Yes. Gracinha. Vai não, vai não, vai não. Ô, gente, eu coloquei, eu fiz de uma forma assim mais fácil, colocando também imagens, quer ver? Deixa eu colocar aqui de uma vez para vocês. Ó, eu vou começar a aula, o povo não entra? Pode começar. Olha só, gente. Começar mesmo, qualquer coisa, depois eles assistem o vídeo, né? Aqui, gente, então, eu coloquei de uma forma mais facilitada para vocês. A escala de Glasgow, a gente não tem, então, 3 critérios que a gente avalia, né? Que eu já apresentei para vocês, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, né? E a gente vai somar o que cada resposta desse paciente obtiver e depois a gente vai subtrair pela resposta pupilar, não é isso? Então, o que eu fiz? Eu coloquei separadamente para vocês, com exemplos, cada uma delas, ó. Aí, só estou mostrando aqui, e aí depois a gente vai revendo cada uma, tá? Aí eu explicando aqui o que é cada coisa, para ficar mais fácil para vocês. Peraí, só um minutinho, deixa eu aceitar. A Nath acabou de entrar. Então, gente, é o seguinte. Eu queria até corrigir também uma informação que eu dei errada para vocês, sobre a forma da resposta motora, porque eu expliquei para vocês da forma antiga, e aí já não é assim mais. Eu tinha até esquecido que a gente já tinha mudado. E aí eu vou explicar de novo. É assim. Então, gente, olha só como que eu preparei, olha. Eu coloquei, de um lado, eu coloquei os critérios de avaliação e da outra forma, como que tá a escala revisada, né? Que é a escala atual, do jeito que ela tá hoje. Antes, a gente não tinha essa parte, esse critério vermelho aí, que é não testável, tá? Eu nem passei para vocês na semana passada, mas eu estava conferindo aqui os meus materiais e eu achei melhor eu passar para vocês também. Por quê? Quando a gente faz as avaliações com o paciente, a gente vai ter nível que o paciente não vai ter como a gente testar o nível de consciência dele. Por quê? É porque ele está inconsciente? Também, mas não só por isso. Então, vamos às partes, né? Então, eu coloquei aqui, vocês estão vendo aí os números que estão aí, por exemplo, espontânea, 4, ao estímulo verbal, 3. Isso daí é porque é a nota que cada estímulo vai ganhar, vai receber, tá? Então, por exemplo, se você chega para atender um paciente, uma vítima de um trauma, que seja, e aí você vai avaliar a escala de Glasgow dele em relação à abertura ocular. Se os olhos dele já estão abertos, a estimulação, ou seja, ele está lá com o olho fechado. Mas só de você encostar nele, sem fazer nenhum estímulo, só de encostar nele, fazer qualquer coisa, ele já abre os olhos, ou seja, ele está com abertura ocular espontânea. Então, esse paciente vai receber uma nota de 4 na abertura ocular, certo?
Se a abertura ocular dele for após uma ordem em tom de voz normal ou em voz alta, por exemplo, ele tá lá com o olho fechado, aí você vai e chama ele. Senhor, senhor, você fala alto ou então você fala normal, mas aí quando você faz um estímulo verbal com ele ouve e ele abre os olhos, então ele vai receber 3. Se a abertura ocular for após uma estimulação de extremidade de dedo, que eles usam muito esse termo hoje, né? Que é a pressão, ele vai ganhar 2. O que seria isso? Gente, eu quero que todo mundo faça um teste aí. Vocês vão pegar a caneta, a tampa da caneta, e vão apertar o leito ungueal da unha. O que é o leito ungueal? Essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. O inicinho aqui, perto de onde a gente tira a cutícula, tá? E vocês vão apertar por 10 segundos. Aí todo mundo aperta aí por 10 segundos. E aí me fala o que vocês sentiram, gente? Dor. Exatamente. Então, a abertura ocular após esse tipo de estimulação é a estimulação que a gente fala a pressão, né? Então, o paciente ele abre os olhos após a gente fazer um tipo de pressão nele, que é um estímulo de dor. Esse tipo de estímulo de dor dói assim muito? Não, mas é uma dor que incomoda, ela é chata, não é? Então, se esse paciente ele só abriu os olhos, você encostou nele, ele não abriu os olhos, você chamou ele em voz alta, em voz baixa, nada. Aí, se você fez esse tipo de estímulo de dor nele e ele abriu os olhos, então ele abriu os olhos após essa pressão. Então, ele vai receber uma nota de 2. Ô, Caterine, Oi. e se ele responder com o olho fechado? Não, mas aí aqui é só abertura ocular. Ah, tá. Não é resposta verbal e nem motora. Aqui a gente está falando só da abertura ocular. Se ele não tiver se ele não abrir os olhos, tiver ausência persistente de abertura ocular, sem fatores de interferência, ele vai receber uma nota de 1. O que seriam esses fatores de interferência? Você não fazer nada e você não ver nada que esteja, a princípio, que poderia estar incomodando ele de tá impedindo ele de abrir os olhos. Por exemplo, um edema extremo dos olhos seria um tipo de fator que poderia estar interferindo. Alguma coisa nos olhos, alguma lesão nos olhos aparente, né? Porque às vezes ele tá com o olho fechado, mas aqui em cima da pálpebra, por exemplo, tá cheio de escoriações, tá com machucado, com edema. Então, ele não vai conseguir abrir. Então, você faz qualquer tipo de estímulo nele e ele não reage, ele não abre os olhos. Então, isso seria um tipo então, ele não tem nenhum tipo de abertura ocular. Então, ele vai ganhar 1. E o que seria esse aqui quando olhos fechados devido a fator local, que é não testável? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplozinho para vocês. Olhos fechados devido a fator local, edema excessivo e perda ocular. Gente, dependendo do tipo do acidente, a gente vai encontrar na cena o paciente que está sem os olhos. Então, isso aqui você vai falar que ele não teve abertura ocular porque ele estava inconsciente? Não, gente, porque o nível de consciência dele está muito baixo? Não, por quê? Porque ele realmente não tem os olhos, então é não testável. Tá? Então, toda vez que for algum tipo de fator local, ou seja, um edema que está impedindo ele de fazer essa abertura, uma perda ocular importante, tá? Ou então que ele já seja cego, tá? Então, isso daí vai fazer com que esse paciente não seja testável em relação à abertura ocular, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Eu acho que não. Tá, então eu coloquei esse desenho aqui para vocês, olha. A abertura ocular, então. Aí eu coloquei uns exemplos. Gente, um tipo de estímulo doloroso também que a gente faz, além desse do Leighton-Guial, a gente aperta um pouquinho aqui, ó, tá? A gente só aperta um pouquinho aqui, em cima da pálpebra, e aí o paciente ele vai ter algum tipo de reação. Se ele tiver semi-inconsciente, ele vai ter um tipo de reação, nem que seja de fazer isso daqui e depois abrir os olhos,
Tá bom? Entenderam, gente? Sim. Então tá. Na resposta verbal, a gente também vai ter as pontuações que eu coloquei do lado para vocês. Ai, peraí. Só um minutinho. Que aí seria, por exemplo... Essas pontuações é o máximo? É o máximo. Porque você faz a soma de todas elas. Você vai somar o que esse paciente teve de nota na resposta ocular, mais o que ele somou na resposta verbal, mais a motora. E depois a gente vai diminuir pela reação pupilar, pela resposta pupilar dele. Vai ficar mais claro para vocês. Na resposta verbal, por exemplo, olha, se é uma resposta adequada relativamente ao nome, local, data, por exemplo, esse paciente a gente considera que ele está orientado em tempo e em espaço. Então, ele ganha uma nota de 5. Se a resposta dele não está orientada, mas ele tem uma comunicação coerente, então ele está um pouco confuso, a nota dele vai ser 4. Se ele fala palavras isoladas, inteligíveis, ele vai ter uma nota de 3. Se ele apenas geme, então, tipo assim, não consegue sair sons definidos, só sai sons gemidos, tal, não sai uma palavra definida, ele vai ter uma nota de 2. Se tiver alguma resposta de ausência audível, né, então sem fatores de interferência, ele vai ter uma nota de 1. Então, olha só. E os fatores que interferem a comunicação vai ser não testável. Então, por exemplo, se você pergunta para o paciente assim, em que ano estamos? 2002. Aí seria tipo assim, hoje. Aí um confuso, 1972. Aí palavras inapropriadas. Aí se ele tivesse orientado, por exemplo, ele falaria o ano normal. Se ele tivesse confuso, ele falaria um ano ou um outro ano. Uma palavra inapropriada, por exemplo, você pergunta para ele em que ano estamos? Solta, almoço? Não, tipo assim, ele tá falando uma outra coisa, como se estivesse fazendo outra pergunta para ele, tá? Então, palavras inapropriadas, vai entrar também a questão de xingamentos, tá, gente? E também de fazer, de responder como se fosse outra pergunta, tá? Se você estivesse falando outra pergunta para ele. Sons incompreensíveis, sem resposta nenhuma. Ou seja, você pergunta para ele, ele não fala nada. Agora, um fator que poderia interferir na comunicação, que a gente poderia considerar como não testável, também, seria a questão da audição ausente ou prejudicada, tá? Ou seja, esse paciente, você não conhece ele. Então, às vezes, devido ao trauma, ele está com algum objeto empalado nos ouvidos, a gente não sabe, ou então ele já é surdo, a gente não sabe, então você vai falar com ele, às vezes ele não vai falar nada. Então, é não testável. Se ele tiver inconsciente também, né, claro, vai ser não testável, porque como é que você vai conversar com a pessoa que está inconsciente? Ficou claro isso, gente? Ficou, gente? Ficou. Tá. Na prova eu vou ter dúvida. Não, mas aqui vocês vão fazer exercício, vocês vão entender melhor. No exercício a gente vai entender? Vai, vocês vão ver. Ah, tá. É porque quando vocês estão fazendo na prática, fica mais fácil, gente. Porque eu falando todos assim, fica difícil, assim, Ai, como é que eu vou falar? De dar um segmento, tá? Então, vamos lá. Na resposta motora, quando o paciente, ele cumpre as ordens, ele obedece aos comandos, né? Então, a gente fala que... Então, ele tá obedecendo aos comandos, então a gente dá uma nota de 6 para ele. Vocês repararam, gente, que a primeira aqui, o máximo da abertura ocular, a nota máxima é 4. Na resposta verbal, a nota máxima é 5. E na resposta motora, a nota máxima é 6. Por quê? Porque a gente tem mais coisas para avaliar. Elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo na cabeça ou no pescoço. Então, o que é isso, gente? Ele está localizando a dor. Se você fala com ele, ele está conseguindo localizar, tá? Você sabe onde que está doendo? Onde que está doendo? Aí ele vem, faz, ele consegue elevar
os braços para cima da clavícula, tá? Consegue mexer a cabeça, pescoço, consegue pegar. Então, ele está localizando a dor. Mas Fala quando se ele você... não conseguir falar? Isso, não. Aqui é só resposta motora. Nessa questão, Tipo, só resposta tipo motora. assim, eu te Por mostro. exemplo, ele obedece aos comandos se, por exemplo, eu falar assim com ele. Levanta o braço direito para mim. Levantou. Levanta o braço esquerdo. Levantou. Beleza. Aí você fala com ele assim, Aí ele recebeu 6. Aí, por exemplo, se você fala com ele assim, você consegue levantar os braços para mim? Não, não consigo. Aí ele nem levanta. Às vezes, se ele não estiver falando, tiver com algum problema, ele não vai nem falar. Aí você fala com ele, você sabe onde que tá doendo? Você sabe me falar onde que tá doendo? Aí, por exemplo, ele vem, leva a mão no local, entendeu? Ele consegue, às vezes, levantar um pouco os braços, tá? Então, a gente vai falar que esse paciente, ele tá localizando a dor. Entendeu? Sim. Essa questão aqui, gente, que eu falei para vocês, eu usei eu usei a forma antiga para explicar para vocês, então eu vou melhorar aqui. Em relação à flexão, normal, anormal e a extensão. A flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, padrão não anormal, que é o movimento de retirada, a gente vai dar 4 para esse paciente. Ou seja, por exemplo, você faz algum estímulo doloroso nele, por exemplo, você pega uma pontinha de uma caneta e finca no dedo dele. Se você não está esperando, o que você vai fazer? Você vai tirar o dedo rápido, não vai? Uhum. É esse tipo de movimento que a gente espera desse paciente. Se ele não está obedecendo ao comando, se ele não localizar a dor, você vai tentar achar a dor dele. Então, por exemplo, se você vem aqui no dedo dele, se ele fizer isso aqui, então o que ele está fazendo? Ele está com uma flexão normal. Por quê? Ele consegue fazer o movimento de retirada rápido. É a mesma coisa quando a gente está lá com a mão, a gente encosta numa panela quente, por exemplo. Qual que é a nossa movimentação? Involuntariamente, o que a gente faz? A gente já tira a mão rápido, não é? Por quê? Porque a gente tem, por causa justamente desse movimento de retirada. E aí esse paciente ganha uma nota de 4, então, porque a flexão dele tá normal, tá? No caso da flexão do membro superior ao nível do cotovelo, que é um padrão anormal, o que é isso, gente? O que é flexão? É fletir, tá? Então, a gente vai fazer um movimento de dobrar, de esticar, tá bom? Então, essa flexão, gente, seria o movimento de decorticação e de descerebração, que seria esse daqui, ó. Aqui, ó. A flexão é a decorticação. Então, olha aqui para vocês verem, olha. O braço do menininho lá, como que tá? Fica em posição de C, os dedos flexionados para dentro. Então, fica assim, ó. Então, o paciente, ele faz esse movimento aqui, tá, gente? Ele pode fazer isso e pode fazer isso aqui. Isso aqui quer dizer que a flexão dele está anormal. Por quê? Porque o normal dele seria ficar com as mãos normais, assim, não é? Lá deitado. Aí ele vai fazer esse movimento. As pernas dele geralmente ficam esticadas em rotação interna, ou seja, os pezinhos ficam todos para dentro. E a flexão plantar, o pé vai ficar para baixo e para dentro. O que isso significa, gente? Se um paciente ele está em decorticação, quer dizer que ele tem que ele tem algum trauma crânioencefálico importante e que e que ele foi atingido no córtex do espinhal ou então no hemisfério cerebral. Ou seja, ele está com uma parte muito importante do cérebro que está comprometida, tá? Esse paciente, quando ele está em decorticação ou descerebração, o que pode também apresentar os dois, esse paciente ele está num nível muito grave de traumatismo craniano, tá? No caso da extensão, que a gente tem que avaliar do paciente, os braços dele já vão estar para fora. Então, quando eu falo assim, a nível de cotovelo, que eu coloquei aqui, ó, flexão do membro superior ao nível do cotovelo, por quê? Porque esse paciente ele vai fazer isso, gente, ó. Tá dando para ver? Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, no nível do cotovelo, só que assim, né, abaixo, como se ele tivesse deitado, tá? Igual tá o menininho lá. E quando eu coloco assim, que o nível de extensão do membro superior ao nível do cotovelo, por que extensão? Porque aí vocês podem olhar aqui, ó, o menininho, que ele estica o nível, ele estica os braços, né, ao lado do corpo, e a parte do cotovelo para baixo, as mãos ficam para fora, tá? Então, a flexão plantar vai acontecer da mesma forma, né? Ou seja, os pés vão ficar como se fosse tipo bailarina, tá? Só que aqui na extensão, quando houver a descerebração, ao invés de ficar para dentro, vai ficar para fora os pés, tá? E aí os dedos vão ficar em formato de E, que eu coloquei, por quê? Porque ele fica assim, gente, ó. Tá? E aí eu até coloquei aqui uma imagenzinha para vocês também. Olha lá, melhor, Como gente. é que ele fica? Olha os Eu pés não vi, desse não. paciente. É sério? Ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui. Só que ele fica mais para cima, né? Então, olha só, gente. Estranho. Hã? Que estranho. É feio, tá, gente? Tem paciente que quando tá em crise convulsiva também, dependendo do nível de crise convulsiva, ele pode sofrer decorticação e descerebração, tá? Esse paciente, geralmente, a gente custa voltar ele. Ele não volta ao nível de consciência normal, não. O paciente, quando ele está em crise convulsiva e tem decorticação ou descerebração. Professora, o extensor é descerebração? Como é que é? Descerebração. E o flexora é... Decorticação. Isso. E aí, gente, eu coloquei aqui essa fotinha aqui para vocês. Por exemplo, mostre-me 2 dedos. Aí ele tá lá te mostrando os 2 dedinhos. Então, ele obedece aos comandos. Então, ele ganhou 6. Aí, se ele localizar a dor, ele falou que é aqui que tá doendo. Lá, ó, ele mostrou lá o olho. Então, ele ganhou 5. Na retirada da dor, que você fez ele fez a flexão normal, né? Que é o movimento de retirada. Você fez algum tipo de estímulo doloroso nele e ele fez o movimento de retirada, então ele vai ganhar 4. Na resposta extensora dele, ele está fazendo a descerebração, ou seja, ele está fazendo, na primeira flexora, né? Quando ele está fazendo a decorticação, ou seja, ele está como se ele estivesse fazendo movimentos todos para dentro. Pensem nisso, gente. Quando os movimentos são para dentro, é decorticação. Quando são para fora, é descerebração. Tá? Entenderam? É confuso, mas vocês vão entender. Decorticação? Quando é para dentro, o movimento é para dentro, os movimentos das flexores, ou seja, os movimentos das pernas e dos braços, quando faz a movimentação para dentro, é decorticação. Quando faz o movimento para fora, é descerebração. Professora, mas aí se eu já fiz o primeiro, que é perguntar, e ele mostrou os 2 dedos, eu não preciso não, aí observar essa ele já escala, ganhou não, né? 6. Não. É porque você vai avaliando a escala de acordo com o que ele não está respondendo. Se, por exemplo, você perguntou para ele te mostrou os dedos, ele te fez o que você pediu, ele já ganhou 6 na motora, então pronto, você não precisa olhar mais nada. Entenderam? Em todos os níveis, gente, é a mesma coisa. Aqui, ó. Olha só pra você ver. Se aqui na resposta, por exemplo, verbal, você está conversando com o paciente, você fala, o senhor sabe o seu nome? Ah, eu chamo João, nós estamos aqui em Contagem, tá tudo certinho? Então, ele está orientado, não tá? Então, ele ganhou 5. Então, você já vai passar para a próxima resposta, que você vai querer saber, que é a motora. Na verbal, ele já ganhou 5. Então, você não tem que olhar se ele está confuso e tudo, porque ele já está orientado. Ficou claro isso, gente? A gente vai avaliar qual que é o parâmetro que o paciente ele se encaixa, mas é uma nota só de cada tipo de resposta, tá? Então, por exemplo, se ele... Repete de novo, por favor.
É só um tipo de nota que ele vai ter para cada tipo de resposta. Então, por exemplo, se na abertura ocular, quando você conversou com ele, ele abriu os olhos, então, ou seja, ele abriu os olhos após o estímulo verbal, ele ganhou a nota 3, não é? Ou seja, você chegou lá, ele não estava com o olho aberto. Você encostou nele, ele continuou com o olho fechado. Mas na hora que você chamou por ele, aí ele abriu os olhos. Então ele ganhou a nota 3. Ele passou da espontânea e foi para 3, não é isso? Então, se ele já conseguiu a nota dele aqui da abertura ocular, você já vai passar já para a resposta verbal. Tá? Então ele não vai ganhar, não vai somar todas essas notas, não, gente. Vai somar só uma nota de cada. Ficou claro isso? Sim. Então tá. Então aqui no fator que limita a resposta motora, que a gente identificaria como não detectável, seria, né, perda de membro ou então o nível de inconsciência mesmo, tá? Porque, gente, no nível de inconsciência severo, em que o paciente ele não está descerebrando, nem está decorticando, ele está só parado, não tem como você falar também que ele não tem, que não tem, que ele está com um nível, que ele tá com nível, que não tem nenhum nível de escala. Às vezes não dá para você detectar a resposta motora dele, tá? Então, gente, mas se não der para detectar a resposta motora dele, presta atenção, gente. Se não está detectável a resposta motora ocular, isso é uma dica. Não vai estar detectável nem a verbal e nem a motora, ficou claro? Sim. Então, por exemplo, em qualquer uma, gente, porque primeiro a gente vai avaliar a ocular. Então, se o primeiro critério dele já deu não detectável, todos os outros também vão ser não detectáveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai definir a escala de coma de Glasgow do paciente. Ô, professora, Oi. eu fiquei com uma dúvida aqui, depois que você explicou. Então, Pode falar. na abertura ocular, né? Aí vamos supor que ele tá bem, né? Ganhou 4. Aí você falou, aí no caso não vai olhar verbal? É isso? Não. Ele já ganhou 4, aí você já vai pular para verbal para ver em qual daqui que ele vai se encaixar. Mas a verbal tá. Não tá dentro da ocular, não, né? Resposta verbal. Não. Resposta ocular é uma, verbal é outra e motora é outra. Ah, tá. Então, se não é Tá? ocular, de primeira já respondeu, né? Ganhou 4, já pulo para verbal. Aí você já pula para verbal. Aí, por exemplo, ele está orientado, ele está falando certinho, então ele vai ganhar mais 5. Então vai ser 4 mais 5. Ele já está com 9, né? Então, ele já ganhou 5 na verbal, você já vai passar para motora. Ele está obedecendo os comandos? Você fala com ele, ele está fazendo? Ele está conseguindo fazer? Por exemplo, levanta o braço, levanta a perna direita, a perna esquerda. Ele fez bonitinho? Então, ele está obedecendo aos comandos, não está? Ele está conseguindo movimentar os membros do jeito que você está pedindo. Então, ele ganhou 6. Então, a gente vai somar os 6 aqui. A gente vai somar, então, ó. 4 da resposta dos olhos abertos de forma espontânea. Sim. Mais 5, porque ele está orientado. E mais 6. Então, ao todo, esse paciente vai estar com Glasgow de 15, não é? Sim. Então, só que a gente ainda tem que olhar a questão da resposta pupilar. Vocês lembram que eu falei com vocês? Então, ó, só que é o seguinte, a escala lá, ele já ganhou 15, né? Então, aqueles lá a gente vai somar e depois a gente vai subtrair pela resposta pupilar. Então, quando você vai lá e joga a luzinha lá nos olhos do paciente, se as duas pupilas não reagirem, não tiverem fotorreação, ou seja, ela tem que dilatar, não tem? Se ela não dilatar, ela tem que contrair. Se ela não contrair, se ela ficar dilatada, então nenhuma das duas pupilas tiveram resposta fotorreativa, fotossensível, certo? Então, vai ganhar 2. Se uma das pupilas reagiu ao estímulo doloroso e a outra não, ele vai ganhar 1.
Se as duas reagiram, contraíram bonitinho, então é 0. Então, lá, seu paciente ele estava com 15, se ele estava com 15, geralmente as pupilas dele também vão estar reativas. Ou seja, quando você jogar o sinal sonoro, o sinal luminoso nas pupilas, elas vão contrair. Então, vai ser 15 menos 0, 15. Então, a escala de coma de Glasgow desse paciente seu está 15. Entendeu? Que olha Quando que eu só. considero um paciente crítico na escala de Glasgow? Então, nós vamos falar sobre isso. Olha só. Então, olha só. A nova escala, então, varia de 1 a 15, que antes era de 3 a 15, né? Que antes a gente não tinha a resposta pupilar. Então, o mínimo que o paciente ficava era com 3, porque ficava 1 e 1, né? Então, somava tudo, ficava 3. Mas, a gente hoje, por que é de 1 a 15? Porque a gente faz a soma, né, da abertura ocular, mais a resposta verbal, mais a resposta motora, e depois a gente vai subtrair pela resposta pupilar. Então, se o paciente, por exemplo, ele estava com 3, né, ou seja, ele estava no nível muito crítico, e aí aqui na resposta pupilar ele ganhou 2, porque nenhuma das duas pupilas dele contraiu, elas continuaram dilatadas, mesmo com a luz. Então vai ficar 3 menos 2, 1. Então esse paciente vai ficar com Glasgow de 1. Entenderam? Eu não, essa parte não, tô confusa. Eu vou explicar para vocês melhor. Porque olha só, gente, a publicação original da escala, ela orienta então que, como eu falei com vocês, que a gente faça a pressão no leito ungueal do jeito que eu pedi para vocês fazerem. Por quê? Muita gente ainda faz o estímulo doloroso no externo, por exemplo, mas hoje também não indica muito. Por quê? Se esse paciente estiver sofrendo algum tipo de sangramento interno, quando você faz essa pressão, você pode piorar o quadro desse paciente, tá? Porque tem gente que não faz a pressão, não faz o estímulo doloroso fraco, eles fazem forte, quase como se você estivesse fazendo uma compressão torácica no paciente. Como que é, professora, esse no externo? Assim, ó. Deixa eu ver como é que eu tô aqui na câmera. Vocês vão fazer esse movimento aqui com o dedinho. Tá dando pra ver? Assim. Sim. Tá. Aí faz de conta que isso aqui é o externo, né? Você vai fazer isso aqui. Aí, Ai, que é dói no. mais que a unha. Quem tem a mão pesada, senhor. Então, aí, o que acontece? Quando o paciente está com algum, por exemplo, com um edema pleural, uma hemorragia interna, se você fizer isso aqui muito forte, você pode estimular, piorar o quadro interno do paciente, entenderam? Então, por isso que isso não é muito indicado mais. Mas não é proibido, tá? Igual antigamente também eles utilizavam muito a questão de fazer a torção do mamilo, né? Então, pegar, por exemplo, aqui tá o mamilo, aí a gente pegava assim, ó, e fazia assim com o mamilo do paciente. Misericórdia. Aí eles Deve doer. acordavam, principalmente aquelas pessoas que ficavam fingindo que tava desmaiando, gente, a gente fazia isso. Eles levantavam xingando até a 5ª geração da gente. Eles acordavam xingando a gente tudo quanto é nome. E aí dava muito processo. Então, por isso que agora isso foi proibido, esse tipo de estímulo, tá? Aí a gente pode fazer esse. A gente também pode fazer o da pálpebra, tá? Claro que você não vai pegar e vai enfiar no olho do paciente, né, gente? E outra coisa também que funciona muito, principalmente quando o paciente está fingindo que está desmaiado, é a gente simplesmente dar umas dedadas aqui, perto da sobrancelha do paciente. Por quê? Porque aqui, ó, ele não está esperando esse tipo de reação. Então, quando você faz isso aqui, ele tá com o olho fechado, ele faz assim. Sem querer. Ele se Mexe o olho, né? Aí ele pisca. Aí, vocês entenderam, gente? Sim, agora eu entendi. Opa. Gente, desculpa, tá? Nem fingir desmaiar, porque esse camarada vai descobrir, ué. Então, aí dá pra... Pois é. Camarada. Aí, gente, Ué, vai que é um camarada.
Para a gente localizar o estímulo de pressão, além desse leito ungueal também tem o trapézio, que a gente também pode fazer aqui. A gente pode apertar aqui assim, ó, do paciente, aqui, ó. A gente aperta aqui, a gente fazer assim, ou então dá uns apertinhos, tá, gente? Bem de leve. De leve. Aí é difícil de ler. A incisura também é supraorbitária, que é o que eu falei com vocês. Como é que Que chama? aí Oi, é Nath. incisura supraorbitária, que é aqui em cima da pálpebra. Vou até anotar esse trem. Escreve aí Ai. pra mim, por favor. Já tá aí, minha filha, no negócio vai ficar lá pra vocês. Inciso. Aqui, ó, deixa eu anotar pra vocês. Depois eu esqueço, tá ligado? Não é mole, não. Não é mole, não. Incisura supraorbitária, é isso aí. É chuchar o dedo em cima da pálpebra. É isso aí. E aí, gente, o significado das pontuações. Quem me perguntou, eu acho que foi você, né, Vanessa? Qual que é o pior grau? Isso. Então, uma pontuação de 8 ou menos, né? Aí a gente coloca assim na ECG aqui, é a escala de coma de Glasgow, tá? Que também é a sigla da escala. Uai, como é Configura. que... Não, confundo. Por isso que eu geralmente eu coloco só escala mesmo. Então, essa pontuação de 8 ou menos configura uma definição geralmente aceita de coma ou uma lesão cerebral grave. Por quê, gente? Esse paciente, dependendo do tempo que ele tiver, esse paciente, a partir de 8 também, ele já precisa de estar entubado, né? Por quê? Porque ele já não tem o domínio das suas funções fisiológicas, ou seja, o cérebro dele está de uma forma tão comprometida que ele não consegue nem fazer a musculatura abdominal fazer o papel dela para ajudar na respiração. Então, o que vai acontecer? Esse paciente, quanto mais rebaixado ele tiver, que a gente fala, quanto mais rebaixado, né, porque é o nível de consciência dele, quanto mais rebaixado esse paciente tiver, mais grave ele tá, porque ele não vai conseguir realizar as funções dele, tá? O cérebro não tem mais comando. Quanto menor o nível de consciência, menos comando o cérebro está tendo, tá? Então, um paciente com a lesão cerebral que tem uma pontuação de 9 a 12, ele é uma lesão moderada. Por que eu coloquei assim moderada, gente? Porque qualquer tipo de lesão no cérebro é indicativo de emergência, tá? Por mais que seja, por mais que às vezes seja leve, né? Ou seja, o paciente está conversando e tudo, mas é preocupante porque o cérebro ainda é uma caixinha de surpresas que ninguém ainda conseguiu identificar completamente o que essa massa cinzenta, por exemplo, é capaz de fazer, né? E o indivíduo com score do Glasgow de 13 a 15 são designados como tendo lesão leve. Por quê? Porque qualquer tipo de lesão cerebral, como eu falei, é um tipo a se preocupar. Claro que uma lesão de 13 a 15 volta o estado de consciência normal muito rápido. Ou também pode evoluir para uma piora, tá, gente? Então, não quer dizer que esse paciente, ele tá com 14, ele tá só confuso, por exemplo, quer dizer que ele tá bem, não, tá? Ele pode evoluir para uma piora. Gente, dúvidas? Não, se a nota for 3, a gente nunca desiste do paciente, né? A gente tenta. Porque até que se prove o contrário, eu já tive paciente com 3 e eu nunca tive assim que eu vi voltar, não. É mais difícil, mas não pode se dizer que esse paciente está morto, não. Mas eu já tive paciente com Glasgow de 5 e a gente conseguiu reverter. Só que ele que fica com um nível de comprometimento, tá, gente? Esse paciente, ele geralmente ele tem um tipo de lesão, né, cerebral que ele não retorna totalmente. Então, ele vai ter sequelas, né? Então, por isso que, geralmente, com 3, é aquele negócio, né, gente? Principalmente na área da saúde, a gente vê milagre todo dia. Então, a gente fala assim, esse paciente não volta, é mentira, porque tudo pode acontecer. E aí, gente, quais as dúvidas? Professora,
Pensando no caso do paciente que você falou que estava meio desorientado, que poderia evoluir, né, esse Glasgow para uma nota mais baixa. Pode acontecer dele estar com um Glasgow real de 10, por exemplo, e só que apresentando a aparência de um Glasgow de 13? Não, que é muito preciso. A escala é muito precisa. É muito fácil da gente identificar. Assim, falando assim, gente, a escala por completo parece confuso, mas quando vocês estiverem fazendo exercício, vocês vão entender melhor, tá? Porque quando você tá lá, por exemplo, agora, é mais fácil o paciente, pode ser o paciente estando de 13 e evoluir para um 10 rapidamente. Por quê? O que ocasiona, gente, um nível de consciência rebaixar? Quem sabe me dizer? Hemorragia? Oxigenação? Hã? Hemorragia e o quê? Oxigenação? Não, gente, um trauma. Um tipo de TCE, tá? Um traumatismo crânioencefálico. É isso que vai ocasionar um nível de consciência rebaixar, tá? Então, hemorragia só? Não. Por quê? Hemorragia, para ter um nível rebaixado de Glasgow, teria que ser a partir de um choque hipovolêmico, mas assim, muito, muito, muito grave já. Porque aí o corpo vai dar uma desligada, né, justamente para fazer com que esse paciente ele evite, ele tenha uma diminuição de energia, né, para que ele fique mais em repouso possível. Mas, nesse caso, o máximo que o paciente chocado chega é num 13, tá, que ele vai ficar mais confuso. Mas um paciente chocado, ele vai conseguir fletir normalmente, tá? Agora, o que mais causa, gente, nível de Glasgow rebaixado rápido, principalmente, é o AVC, tá? Porque um paciente, às vezes, por exemplo, ele caiu, teve um acidente de moto. Aí ele sofreu um TCE, né? Bateu a cabeça, aí ele teve uma ruptura de algum vaso, que aí causou uma hemorragia interna cerebral, né? Ou então ele estava já com uma pressão alta, e aí essa pressão, ou então já é um paciente hipertenso, aí essa pressão foi aumentando, aumentando, estourou um vasinho, uma artéria na cabeça, e aí ocasionou AVC hemorrágico, por exemplo. Esse paciente agora ele está conversando, como que o paciente de AVC fica? Agora ele está conversando, a guria mesmo ele está conversando embolado, a guria mesmo ele não está conversando, é assim? Ele não consegue mexer, ele não consegue fazer tudo que a gente manda ele fazer, então ele não obedece aos comandos, né? Ele não consegue fletir os braços, porque você fala com ele assim, levanta os braços na altura do ombro. Aí se ele tiver em AVC, por exemplo, um vai estar assim, outro vai estar assim, não é isso? Então, o nível de consciência desse paciente está rebaixado, porque ele não consegue, por mais que dentro da cabeça dele ele está tentando fazer, ele não consegue, gente. Então, isso é um nível de consciência baixo, tá? O que mais você me perguntava? Então, traumatismo, eu achei que era só um acidente mesmo, por exemplo, um acidente, um impacto. Então, pode ser também sem ser um impacto, né? Por exemplo, como você falou, a causa de hipertensão pode evoluir. Exatamente. Ai, eu não sabia. Não, porque não necessariamente é só o trauma, entendeu? Pode ser vários fatores que ocasionem isso, mas vai ser sempre alguma coisa relacionada ao cérebro, né? Basicamente, assim, claro que por que relacionado ao cérebro? Um choque hemorrágico, por exemplo, uma pessoa tem uma fratura de membro inferior, por exemplo, aí vai ter hemorragia. Bateu a cabeça? Não, mas por que vai danificar o cérebro? Justamente por causa da falta de volume. Então vai faltar oxigenação, então o organismo vai desligar essa pessoa, ou seja, essa pessoa já vai estar com a abertura ocular espontânea? Não. Então, só aí a gente já vê que já diminuiu, certo? Então, vai depender do caso de cada um. Mas tem várias situações que o nível de Glasgow... Inclusive, gente, no SAMU, em todos os pacientes, a gente tem que fazer avaliação da escala de Glasgow.
Porque o paciente agora ele está assim, ele está com 15, por exemplo, agora daqui a pouco, daqui a 5 minutos ele pode estar com 14, com 13. Por quê? Se a pessoa, por exemplo, ela bate a cabeça, ela cai e bate a cabeça, às vezes você olha assim por fora, não tem nada. E depois de uns minutos, como que tá? Com otorragia, com epistaxe, não é? A pessoa começa a ficar confusa. Então é muito complicado por isso que a gente tem que estar avaliando, e um paciente, qualquer tipo de trauma, a gente tem que avaliar ele e encaminhar ele rápido para uma unidade hospitalar. Por quê? Porque a gente só vai conseguir identificar se esse paciente está 100% mesmo, principalmente quando tem uma queda que bate cabeça, a partir de exames de imagem, né? Então, uma tomografia, uma ressonância. Fora isso, a gente não consegue identificar, não. E esse paciente geralmente fica em observação, né? Porque justamente por isso. Porque a gente tem. Por que os pacientes ficam em observação, gente, após um trauma? Para avaliar o nível de consciência dele, se vai ter uma queda ou se não vai. Beleza. Mais alguma pergunta? Resistente, trauma. Não sabia. Ah, eu acho que não. Tá, então agora eu vou colocar o exercício aqui para vocês. Esse exercício, gente, é sobre a escala de Glasgow só. Vai ficar mais fácil vocês entenderem a escala quando vocês estiverem fazendo o exercício, tá? E aí, qualquer coisa, eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês. E aí, assim, esse exercício vocês vão vocês vão mandar para mim por e-mail até a semana que vem. Deixa só eu. Professora, nós podemos corrigir na próxima aula? Podemos. Podemos corrigir. Aí são. Peraí, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Ô, gente, quem que pode? O Simone. A Simone ou Simone. Ô, Lisiane, eu vou mandar para você aqui aí, a atividade aqui no WhatsApp, porque aí você já manda pro povo aí também a resposta, tá? Então, assim, só para a gente ter uma ideia aqui, são ao todo, deixa eu ver quantas questões que eu coloquei. 12 questões. Aí vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Só para a gente ter. Só um minutinho. Desativei o som aqui da Rosimeire. Olha, ela tá. Aí. Só para a gente ter uma ideia, vamos fazer a um junto? Então vamos lá, olha só. Um paciente de 30 anos, vítima de acidente automobilístico, foi internado na unidade de tratamento intensivo. Ele apresenta abertura ocular ao estímulo à pressão, resposta verbal com sons ininteligíveis e flexão ao estímulo doloroso, ou seja, decorticação. De acordo com os parâmetros da escala de Cloma de Glasgow, o nível de consciência desse paciente é compatível com... Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui de novo. Tira um print aí. O estímulo de pressão é 3, né? Hã? Abertura ocular ao estímulo à pressão é 3, não é? Peraí, deixa eu só abrir aqui de novo para vocês, para a gente acompanhando junto, ó. Ó, meu lápis sumiu de novo, olha. Peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Da pressão é 2, ó. Tá dando para vocês verem aí? Tá. Sim. Ah lá, ó. Aí, lá no exercício, tá falando assim. Aqui, ó. Ele apresenta abertura ocular ao estímulo à pressão. Então, a nota foi? 2. Né? Tá falando a pressão. Então, vamos lá. Soma aí. 2 mais... resposta verbal com sons ininteligíveis. Então, vamos lá vamos lá na resposta verbal. Sons ininteligíveis. Olha lá, ó. 2 também. Não, 3. Não são gemidos. São palavras isoladas e inteligíveis. Olha lá, ó. Palavras 3. Então, o primeiro ele ganhou 2, não foi? A pressão 2. Na resposta verbal ele ganhou 3. Ficou claro aí, Lisiane? Ficou sim. Então tá. 5. E flexão ao estímulo doloroso, que é a decorticação. Então vamos lá, aqui, ó.
flexão ao estímulo doloroso. Aqui, ó, flexão anormal. Aqui, ó, a decorticação. Aqui para vocês verem como que ele tava o braço dele, ó, para dentro. Quanto que ele ganha, gente? Que é a flexão anormal? 3, é isso? 8. 3, né? Então, já somaram aí quanto que ele 8. ganhou até agora? 8. 8. Então, tá, vamos ver lá como que tá a resposta. Deixa eu ver se eu coloquei aqui pupilar dele. Aí, eu não coloquei a pupilar dele aqui, gente, desculpa. Edita aí. Edito mesmo. Rapidinho. Ai, Rapidinho. o pior é que eu vou ter que editar no outro, gente, que esse aqui é PDF, não dá para editar. Então, vocês vão colocar aí, por favor. A reação pupilar dele... Ó, oh, meu Deus do céu. Coloque aí que ele tá com a reação pupilar. Ele tá apenas com uma pupila reativa. Quando apenas uma pupila reage ao estímulo, gente, luminoso. 1 ponto. Então, ele estava com 8, né? Aí, vamos aqui para a colinha aqui. Olha aqui como que está escrito aqui embaixo, ó. Então, como que é, então, essa soma? Então, a gente vai somar a abertura ocular, mais a resposta verbal, mais a resposta motora, que vocês falaram que foi 8. E depois vai subtrair pela resposta pupilar, que foi 1. Então, qual que é a escala de Glasgow dele? 7. Entenderam agora? Ah, agora eu entendi. Agora ficou mais fácil, né, gente? Ficou. Tá bom? Aí aqui, vocês podem ir fazendo aí. E aí, agora, o que vocês preferem? Vocês preferem fazer agora, dar o tempinho, ou ir para o intervalo e depois ir para outra aula? Porque a gente vai corrigir Não, depois. Não, gente, Agora sabe por quê? vocês querem depois, né? Não, sabe o que eu não acontece? consigo fazer. É porque eu quero corrigir essa atividade na próxima aula, porque aí vai ter mais alunos. Ah, não, professora. Achei que era pra corrigir com você agora. Mas não. Vou fazer Não, é porque a gente vai corrigir na próxima aula. Ah, Mas vocês Vocês entenderam, sabem. gente, que não é difícil? Não parece. Agora não parece ser difícil, não. Vamos ver a 2. Então, não, vamos ver. Aqui, ó, Talvez seja. eu vou mandar aqui agora, gente, aqui, ó, para vocês no WhatsApp. Para quem quer para me mandar aí? Deixa eu ver aqui. Para qualquer um, Lisiane, para mim. Olha essa 2 aí, professora. Faz ela aí. Se você mandar, eu mando. Não, vai pensando aí. Aqui, Não, é aí pra essa mandar. escala. Ô, gente, essa da reação pupilar aí, eu vou editar aqui no Word e vou passar para vocês nela, tá? É só escrever e mandar, professora. É. Então, mas não tem como eu editar aqui, não, ó, no PDF, não. Manda por mensagem, professor. Aí a gente coloca, Então, mas aí eu vou mandar aqui agora para vocês já essa atividade. Calma aí. acrescenta como mensagem. Professora, você vai postar essa aula que dia? A Agora. internet caiu, eu perdi umas partezinhas. Você não viu a primeira que a gente corrigiu, não? Que a gente fez junto, não? Eu só não vi o finalzinho. O finalzinho eu não coloquei a reação pupilar. Ó, vou pegar a primeira aqui que falou por último comigo, que foi a Elisiane, viu, Elisiane? Tá bom, pode mandar, eu mando lá. Oh, meu Deus do céu. Aí, gente, aí, Áquila, é o seguinte, eu não coloquei na questão a reação pupilar. Mas a reação pupilar dele é só uma pupila que tá fotossensível. Eu acho que Aí elas estão somou tudo falando. e só subtraiu a pupilar. Exatamente, Ok, entendi. Obrigada. E tudo vai ser assim. Gente, alguém ficou com dúvida? Até agora não. Quando eu Tá. estiver fazendo, eu vou ter. Cateliene, Oi. Pode falar, Simone. Simone, pode falar. A internet da Simone tá caindo? Internet dela é um cu. Ao Oxi. palavreado. Ao palavreado. Ô, Láudio, eu vou explicar de novo essa questão, tá? Explica a 2. Peraí. Dá Andriela, dois como exemplo. Andriela é sorgada.
Explicadas é mais fácil. Além de uma pupila. Você editou? Ah, Ô, eu Cateline, mandei no grupo. Aqui, ó, Você eu coloquei editou, aí pra Cateline? você. Tá, deixa eu colocar aí pra você, Elisiane, assim. Aí, gente, ó. Então, a primeira questão, na primeira aí, coloquem aí, por favor. Somente uma pupila é fotossensível, tá? E depois eu vou editar. Para eu colocar no AVA, eu vou colocar. Aí eu vou editar, tá bom? Antes de colocar no AVA. Professora, eu estava pensando aqui, eu não sei se o resto da turma vai concordar, mas será que seria possível fazer essa mudança de primeiros socorros primeiro para depois saúde mental? Pra mim não tem problema nenhum. pra Porque mim eu, fica por muito exemplo, melhor acho o também. primeiros socorros mais difícil. Eu acho que quando a gente começa a aula, a gente já está mais animado do que quando vai terminando. É de Vera. Dá um sono? Então, aqui eu queria até olhar outra coisa com vocês. Vocês têm aula todos os dias da semana? Sim. Sim. Mas é terça e. Como é que é? Não, quarta e quinta as aulas terminam um pouco mais cedo. Todos os dias e exercício quase todos os dias, viu? É porque, na verdade, eu tava querendo trocar o dia de aula. Na quinta-feira, o Troca pra quinta. Matheus tá dando só 1 ou 2 horas de aula. Pois é. A aula Ué, dele termina rapidinho. mas na sexta, eu não sei se ele pode dar aula na sexta. Eu vou verificar com ele. Aí eu queria que vocês olhassem com a turma se não tem problema trocar. É porque, na verdade, na sexta, para mim, tá ficando complicado, porque meu marido trocou o horário lá de trabalho dele. Na sexta-feira, ele pega serviço mais cedo. Aí é por causa da Lavínia. Não, Mac. Vai É para mandar enviar por mensagem. e-mail, viu, gente? Sim, Ah, senhora. Até Simone, que dia? até sexta que vem. Ô Laures, você tá aí? Tá conseguindo ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Você quer você quer que a gente resolve de novo a um para Sim, por você? favor. Eu entrei no meio da explicação, não entendia nada. Tá, deixa eu te falar. Então vamos lá. Aqui, ó. Tá falando assim, ó. Um paciente de 30 anos, vítima de acidente automobilístico, foi internado na unidade de tratamento intensivo. Ele apresenta abertura ocular ao estímulo à pressão. Então, aqui, ó, de acordo com o estímulo à pressão, aí você vai olhar lá no quadrinho de abertura ocular, ó. Aí aqui, ó, a pressão. Qual que é o número que tá aqui, a nota? 2. Então, aí você soma aí. 2 Sim. mais resposta verbal com sons ininteligíveis. Então, resposta verbal com sons ininteligíveis. Olha lá, ó, palavras isoladas ininteligíveis. Ininteligíveis. Então, 3. Aí, na resposta motora dele, ó, desculpa. Uhum. Aqui, ó. E flexão ao estímulo doloroso. Decorticação. Oh, meu Deus do céu. Aí, lá na resposta motora, a decorticação é quando ele tem a flexão anormal. Lembra aqui do desenho aqui, ó. Olha lá, ó. Quando ele faz os movimentos para dentro, ele tá decorticando, tá? Tá. Então, ele ganhou uma nota de 8. De 3, mais isso. Aí total de somou 2. tudo, ficou 8. Isso. E aí, uma coisa que eu esqueci de colocar aí na questão, que eu coloquei para vocês agora aqui, ó, é que somente uma pupila é fotossensível. Então, você vai somar o 8, se somou as 3, você somou abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, você chegou a 8, né? Isso. E você vai subtrair pela resposta pupilar. Quanto que ele ganhou na resposta pupilar? 1. Isso, então vai ficar 8 menos 1. 7. Então, a escala dele, o nível de Glasgow dele, de coma dele é de
7, Ah, tá. tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Ô, gente, como que a gente vai fazer então? A gente vai finalizar a aula agora, é isso? Uai, não, uai, vou continuar. Se você quiser prosseguir para outra coisa, É, porque senão. Não, mas eu não posso dar outra matéria para vocês, porque senão confunde demais. Esse exercício, por exemplo, eu vou corrigir na próxima aula por causa da quantidade de alunos. Não, professora, vai para outra matéria aqui, ó. Mas eu tô no jeito para dormir. Não, mas se eu der. Não. Se eu der outra matéria para vocês, gente, fica muita coisa. Ah, não, fazer saúde mental hoje não agora, tá né? muita coisa É não, outra Caterina. matéria de saúde mental, ué. Né? Não é assim, não. Então, É na outra matéria, saúde mental. eu sei. Não, então. Ah, você tá falando pra gente passar pra saúde mental? Já começa a saúde mental aí, Não, aproveita que hoje então. não tá no jeito. Então tá. Então eu vou fechar aqui e a gente já vai entrar no próximo, tá? Beleza. Nós tá no Gente, jeito. então avisa, por favor, pra turma. Eu vou dar uma revisada aqui nesse exercício antes de colocar lá no AVA, viu? Mas hoje ainda eu vou colocar no AVA esse exercício, viu, gente? E a materinha que eu postei pra vocês na aula. Avisa o pessoal que é pra mandar até semana que vem no e-mail e que a gente vai corrigir aqui, tá? Tá Tá. bom. Ô, professor, aí Vanessa. se não puder mudar para a aula do Matheus, se puder começar primeiros socorros antes de saúde mental nas sexta-feiras? Não tem problema, não. Tá bom. Ô, Vanessa. Fala com nós. Tô no